Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Grupo Diário dos Campos de Comunicação. Devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas ainda não têm previsão de retorno. Tanto é que nesse final de semana, os professores da rede estadual de ensino optaram por uma greve, caso o governo determine o retorno das aulas. De qualquer forma, especialistas indicam que é necessário desde já preparar as crianças para esse retorno, independente de quando ele aconteça. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui ao nosso estúdio a Thaís Alves, psicóloga, e a Kátia Gisele Costa, coordenadora pedagógica do CEPAM. Bom dia, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, mesmo sem ter esse retorno às aulas, sem ter essa previsão de quando as aulas presenciais devem voltar a ser realizadas, por que é importante a gente discutir desde já como preparar as crianças para isso? É muito importante que as crianças sejam trabalhadas em casa, porque é em casa que eles têm contato direto e diário, né? A escola também, né, tem se organizado, fazendo lives, fazendo as aulas online, né? Cada escola tem se organizado da sua forma, mas é com os pais, com os responsáveis, que as crianças têm o contato maior. Então é preciso trabalhar em casa, isso faz parte do trabalho de quem cuida da criança. Aí, quando surgiu a pandemia, foi um medo geral, né? Porque a insegurança, a incerteza do que vai acontecer, e até hoje nós estamos vivendo isso, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, né? Como que vai ser esse processo. Inclusive a questão do retorno às aulas, né? Que não depende de cada escola. Hoje o CEPAM quer voltar às aulas, vamos voltar. Não é. A gente depende de leis, de liberações e tudo mais, que vem lá de cima, né? Então, quando surgiu tudo isso e as crianças ficaram ansiosas em relação a tudo isso, por quê? Até vou dar uma dica para os pais que estão em casa, né? Muito da ansiedade dos pais, quando transmitidas para a criança, ela vivencia isso de uma forma muito maior. Por quê? Porque a visão de mundo dela é diferente da visão de mundo que nós temos enquanto adultos, né? E nós, enquanto adultos, retornamos às nossas atividades de trabalho, às vezes em home office, né? Mas muitas pessoas já voltaram para o trabalho presencial. E a criança fica ali fechada, né? Naquele mundinho pequeno da casa dela, que é aquilo que ela tem para lidar no momento. Então, muitas angústias, muitas aflições. Se os pais são ansiosos, isso piora a situação, né? Então, os pais que têm essa ansiedade, dá uma seguradinha, né? Para não transmitir isso para a criança, que ela vai sofrer muito com isso, mais do que ela já vem sofrendo. E de que forma que as crianças podem ser preparadas pelos pais em casa, já a partir de agora, pensando nesse retorno às aulas, pensando que em breve elas poderão voltar ao convívio presencial com os colegas, mas com cuidados diferentes do que elas tinham antes? É essencial o diálogo, né? O diálogo tem sido muito escasso dentro das casas. Isso eu percebo porque na minha prática clínica eu atendo muitas famílias, né? E os pais têm essa dificuldade, porque a maioria dos pais trabalham. E aí os filhos ficam ou com uma avó, com um avô, com algum cuidador, né? E os pais acabam perdendo esse contato, esse diálogo, e os pais são um vínculo direto com a criança. Então, primeiro ponto seria o diálogo. Trazer para a criança informações que elas precisam saber. Não assim, tudo que passa no jornal transmitir para a criança, que a criança vai ficar desesperada, né? Mas para a criança saber, tranquilizar a criança, ter esse vínculo afetivo com a criança, para que ela saiba o que está acontecendo. Porque a criança tem muitos porquês dentro da mente dela. Se o responsável não responde de forma adequada, de uma forma amena, contando como está a situação, o que vai acontecer? Ela vai procurar em outros lugares, por outros meios. Por exemplo, vai lá no computador, no Google, que hoje está muito fácil, vai colocar lá Covid 2019, ela vai ter muitas informações, certo? Então, se não tem um adulto assim que delimite o que ela pode saber, o que ela não pode saber, ela não tem necessidade de deixar tão grande a coisa. Ela precisa, né, estar ciente do que está acontecendo, para que ela tome os cuidados também.
mas não deixar isso muito maior do que já está, né? Outra questão muito importante é a questão desse vínculo afetivo, né? Muitos pais preocupados muito com o trabalho, né? Trabalho, a pandemia, muitos pais perderam o emprego nesse momento também, acabam esquecendo do vínculo afetivo. Chegam em casa, a primeira coisa que fazem é o quê? Pegar o celular para responder mensagens, para ver questões do trabalho e tudo mais. Então, assim, quando chegarem em casa, tenha um tempo precioso com o teu filho, de afeto, de tranquilidade, ele precisa disso de você, né? Brincadeiras. Hoje em dia, as crianças já não estão mais brincando com os pais, né? Nós estamos aí nesses dias de feriado e muitas crianças e pais estão em recesso. Aproveite esse tempo de qualidade com o seu filho. Fazer algo ao ar livre, às vezes em casa, atrás ali tem um lugar que dá para montar algo diferente com a criança, né? Faça isso, tire a criança de dentro de casa, né? De forma segura, de forma com muita coerência, né? Temos que ter bom senso neste momento, né? Muito bom senso. Questão de higiene. A questão da higiene e questões sanitárias é o que mais está em voga neste momento, né? E aí acaba se esquecendo da questão emocional da criança. Então os pais ficam muito preocupados em passa álcool em gel, lava as mãos o tempo todo, tudo. A criança vai ficando desesperada com isso. Então trabalhar isso de uma forma mais tranquila. E tem outra questão muito importante. Pais autoritários demais. Pais que impõem algo para a criança sem pensar nas consequências disso. Por exemplo, um pai que diz assim para a criança: você vai voltar às aulas logo que essa escola abra, você vai voltar para aquela escola, que eu não aguento mais você nessa casa. A criança vai ter um medo dentro de si. Por quê? A Kátia sabe, né? A professora Kátia, que é a coordenadora da educação infantil lá no Colégio CEPAM. Então, as crianças pequenininhas, elas internalizam isso de certa forma, que quando voltarem às aulas, talvez ela nem queira voltar para as aulas, porque meu pai vai me abandonar lá, ele não quer saber de mim aqui dentro de casa, né? Então, tomar cuidado com o que você vem falando para o seu filho em casa, né? Quando você é muito incisivo naquilo, tenha tranquilidade para falar, tenha tranquilidade para lidar com tudo isso. As crianças estão sofrendo muito mais do que qualquer outras pessoas aqui, porque nós, querendo ou não, estamos numa certa rotina. E a criança está fechada. O que acontece? A gente volta ao trabalho e pensa que a criança também passou por uma rotina como nós passamos. E muitas vezes nem existe rotina dentro de casa. As crianças ficam literalmente largadas. Não é verdade, professora Kátia? Às vezes, né, não presta atenção que tem atividade da escola para fazer, não tem horário para levantar, não tem horário para dormir. Fica com os meios de comunicação liberados o dia todo. Tudo isso é muito prejudicial e é muito preocupante para quando as aulas voltarem. Porque na escola existem regras, na escola a criança será cobrada, né? Então, a gente precisa trabalhar com todas essas questões para que quando voltarem as aulas, que nós não sabemos quando voltará, a criança não sofra tanto no ambiente escolar. Que o ambiente escolar, né? Existe um estudioso, que eu agora não vou lembrar o nome, mas que ele diz que o ambiente escolar não é o prédio, são as pessoas. E aí a questão emocional, como diz por aí, né, vai bombar nas escolas, porque as crianças não estarão preparadas para isso. Toda essa preparação ela só pode ser feita se houver a presença dos pais, não apenas fisicamente, mas justamente esse vínculo emocional com as crianças. Exatamente. Professora, na escola vocês têm percebido essa participação dos pais ali no processo de aprendizagem das crianças, nas aulas online? Isso mudou desde o início da pandemia? Como que está essa relação? Então, o que eu costumo dizer para os pais é que muito se tem falado em protocolo de segurança e não se fala em protocolo emocional, né? As aulas remotas, à distância, aulas online, todas as nomenclaturas aí que as pessoas estão usando, elas são a única opção da escola no momento, né? Então, nós não temos um plano B, são aulas remotas.
Se você dissesse ali antes do dia 20 de março que o pai estaria em casa com seu filho dando aula e a professora estaria na escola ou na casa dela, você acharia impossível, mas hoje as coisas estão acontecendo com mais naturalidade. Entretanto, esse formato, à distância ou híbrido, às vezes um pouco lá, um pouco cá, ele tem, quanto menor a criança, menor a efetividade, tá? Então, veja, eu, por exemplo, tenho uma filha de cada idade. Tenho uma filha no infantil, uma filha no fundamental e uma filha no médio. A minha filha do ensino médio tem 16 anos, ela lida melhor com a situação, ela faz aulas das 7 ao meio-dia e meia, faz prova, faz simulado, assiste aulas aos sábados, o professor de educação física propõe treino e a criança participa, a minha filha participa bem. A do fundamental, a menorzinha, do fundamental 1, tem um desempenho razoável, participa, mas não vê a hora que a aula acabe, então ainda tem algumas tarefas, depois que a aula acabe aquilo vai se arrasta um pouquinho, mas vai. A pequenininha tem 3 anos, então dou as minhas filhas de exemplo já porque os pais estão com os filhos em todas as faixas etárias, né? Mas a criança da educação infantil, ela não tem a percepção ali suficiente, a paciência suficiente para ficar na frente do computador. As professoras estão tendo o maior tempo de dedicação para bolar estratégias, para bolar aulas atrativas, para aqueles 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, depende do horário da criança, para que aquilo seja proveitoso, seja legal. Só que as crianças da educação infantil, elas dependem 100% da participação de um adulto. Então, isso que acaba dificultando mais a participação dos pequenos. Porque as crianças de Fundamental 1 já se viram bem, já aprenderam a ligar, a acessar a plataforma que cada escola optou por usar, já fazem pesquisas na internet, aprenderam. Os pequenos ainda não. Então, se o pai ou a mãe estão trabalhando o dia inteiro e a professora propõe uma aula no meio da tarde, essa criança não consegue participar porque não tem um adulto que acompanhe. Alguns ainda estão com os avós, que têm uma certa dificuldade com as tecnologias, alguns estão em casa com um irmão, com outro irmão, e é o irmão que usa, porque é do fundamental. Então, as aulas elas estão atendendo essa fase, porém, se a criança é um pouquinho mais velha, consegue aproveitar mais do que os pequenos, tá? Não sei se eu respondi. Sim. Os adultos que têm um entendimento maior, eles divergem sobre vários assuntos da pandemia, sobre abertura, fechamentos. Para as crianças que ainda não entendem muito bem toda essa situação, é ainda pior. Muitas falam para os pais que querem voltar às aulas, querem voltar para o convívio dos amigos, mas muitas falam que não querem mais, que gostam de como estão em casa e sinalizam mesmo essa vontade. De que forma trabalhar com cada tipo de criança, de que forma ouvir e explicar para as crianças essa atual situação, de que ela em breve terá que voltar às aulas, mesmo ainda não tendo a previsão, de que forma fazer com que ela entenda isso, que vai ser necessário, mas que o pai, que é o sabe-tudo da criança, não sabe quando isso vai acontecer. Olha, o que eu tenho dito para os pais é para eles conversarem de um jeito prático com a criança. Nós vamos voltar para a escola sim, não temos uma data de retorno ainda, e como que esse retorno acontecerá? Então pode ser que todos os amigos não estejam na mesma sala, porque se voltarmos agora vai ter que ser reduzida a quantidade de criança por turma, aumentado o espaço entre as crianças, então as turmas vão ser divididas. Pode ser que o melhor amigo não esteja ali, mas que está tudo bem, que ele vai continuar sendo amigo, que eles vão se ver e logo que a pandemia acabe, as coisas voltam ao normal, porque os pais eles tentam enfeitar um pouquinho e nesse momento eles estão com pena do filho. Então, os pais quando conversam entre eles, a criança ouve, e foi isso que a Thaís disse. Então, ele fica com medo por o pai estar com medo. Então, se o pai e a mãe falarem, por exemplo, ai, que pena, coitado, imagine quando ele voltar, o amigo não vai estar lá, vai estar em outra sala. Ah, isso não é justo com ele, porque já ficou em casa há tanto tempo e agora volta, a escola está triste, não vai ter parque todo dia. Então, para os pais, não é proibido que os pais também desabafem entre eles e que é legítimo que eles fiquem com pena do filho, isso não é um problema. Mas o que nós temos pedido é para o pai ser sincero com a criança e tratar de um jeito
que as coisas pareçam o mais normal possível, sabe? Então, olha, nós vamos voltar, pode ser que o seu amigo não esteja na sua sala, ele vai estar na sala ao lado, você tem que se cuidar para não ficar beijando o amigo, não pode abraçar o amigo, porque nós ainda estamos num processo de saída da pandemia, né? As coisas estão um pouco mais controladas, mas a pandemia ainda está aí. Então, se a criança sentir que é normal para o pai, que na cabecinha dela, da criança, se o pai acha que a escola é boa para ela, então é boa para ela. Se o pai acha que a escola é triste para ela, vai ser triste para ela. Então, como nós temos ali uma rotina a ser programada ainda, então, usando o exemplo da nossa escola, os pais da educação infantil, eles vão até a salinha levar as crianças, numa rotina normal. Nesse momento, se as aulas retornarem, o pai vai esperar na portaria e os profissionais é que vão circular dentro da escola. Então, a criança já vai perder esse primeiro... esse momento gostoso que é o pai levar até a salinha, dar oi para a professora, dar oi para os amigos e ir embora. Então, se o pai passar isso com uma certa tranquilidade para a criança, falar, olha, para nossa segurança, para a segurança dos amigos, o pai deixa aqui e a professora leva. Parque, as crianças iam no parque todo dia. Não sei se isso vai ser possível. Pode ser que nós tenhamos uma rotatividade grande entre parque, higienização de parque e parque novamente. Se a rotina for diferenciada, é importante que a criança entenda que está tudo bem, que ela vai no parque uma vez, ela ia todo dia, agora ela vai um dia sim, um dia não, que os amigos já não estão todos ali brincando na mesma rodinha, mas que está tudo bem, logo passa. Eu acho que se os pais tratarem essas questões com um pouco mais de naturalidade para a criança, ela também aceita com mais naturalidade, sabe? O principal medo para a volta às aulas é a questão da higienização, da sanitização, porque a criança, ela abraça, ela brinca com o amiguinho e é realmente difícil controlar isso. De que forma que os pais podem ensinar as crianças desde já que em casa é de uma forma, mas na rua, quando ela estiver em meio a outras pessoas, ela vai ter que se comportar de forma diferente, vai ter que tomar alguns cuidados redobrados? A gente falou bastante da importância da questão emocional, mas tem essa questão da criança estar ciente da questão sanitária mesmo, né? Que é questão de saúde, né? Muitas vezes questão de vida ou morte, inclusive. Cabe citar aqui que muitas pessoas estão passando, muitas famílias estão passando pelo processo do luto, de ter perdido algum parente próximo em relação à Covid, né? Mas como trabalhar com a criança em relação a isso? Tem uma experiência que ficou muito conhecida nesses tempos de pandemia, que foi a experiência do orégano, água e o detergente, né? Aí você coloca lá o detergente, lava bem as mãos, coloca o orégano, vai dissipar, né? O que acontece? Quando a criança vê uma experiência assim, uma criança, principalmente os pequenininhos, ele vai perceber. O pai conta ali que a Covid seria o orégano e que se tiver tudo limpinho, tudo bonitinho, a criança não vai pegar aquilo, né? Essa questão do contato físico é um pouco mais complicada. Por quê? Dentro da escola existe a socialização e dentro, né, da nossa realidade é o que mais as crianças estão sentindo falta. Aquela troca com o coleguinha, chegar na roda de conversa e contar o que aconteceu no final de semana, sabe? Então, dessa forma, a gente vai ter que trabalhar mais fortemente. Por quê? Porque nós mesmos gostamos desse contato pessoal, né? Por exemplo, eu quando vou lá na escola conversar com a Kátia, a gente já se abraça e tudo. Hoje a gente chegou aqui e já ficou paralisada, né? Por quê? Porque nós entendemos esse processo. Então, exatamente o que a Kátia falou, trabalhar de uma forma tranquila. Olha, filho, por enquanto, né? Vai ter que ser assim, vai ter que ficar com a máscara. Inclusive, tem muitas pessoas assim, tratando de uma forma, entre aspas, engraçada, né? Que eu já vi vídeos de, a criança vai chegar com a máscara trocada do coleguinha, a criança... A gente tem que tratar de uma forma mais séria isso, né? Por quê? Os funcionários da escola serão treinados para isso. Como que vai acontecer tudo isso, né? Então, com certeza, e essa aproximação da escola com a família ajuda muito, porque a família estará instruída de como a escola vai voltar, né? Então, cada escola vai tratando isso de uma forma e a família vai poder passar para a criança isso de uma forma mais tranquila, né? Não vai ser o ideal, né? Porque o que é o ideal? Não precisar usar máscara, a rotina normal. Porque nós não vamos voltar de onde a gente parou. A
A gente vai ter um novo recomeço. É isso que tem que ficar claro, né? Nós não estamos em férias. E muitas famílias estão pensando isso. Ah, deixa a criança lá, deixa ela que aproveita. Não é assim. Nós não estamos em férias, nós estamos passando por uma pandemia. Por isso a importância de todo esse conhecimento. Por as aulas serem remotas, muitos pais têm a preocupação de que o ensino não seja tão absorvido pela criança quanto seria de forma presencial. Algumas semanas nós publicamos uma reportagem que nós conversamos com a secretária municipal de Educação de Ponta Grossa, a professora Esméria, em que ela comentou que haveria um alto índice de reprovações esse ano, mas por conta das faltas, dos alunos não assistirem às aulas e não entregarem os trabalhos. Por conta disso, haveria essas reprovações. No ensino municipal, a forma de organização é por ciclos, então as crianças já não reprovam mesmo em tempos normais de uma série a outra, apenas em anos determinados. De que forma que isso vai ser feito no ensino particular? Os pais terão essa opção de eles falarem, não, eu quero que meu filho repita novamente a série para que ele possa absorver mais o conteúdo, ou é a escola que vai determinar? Então, a organização curricular, logo que iniciou a pandemia, a primeira atitude da escola foi antecipar um pouquinho o recesso das aulas, dar ali uns 15 dias de férias, e acredito que a grande maioria das escolas fez isso também, deu um tempinho do recesso, para a escola poder se organizar e entender como faria esse ensino à distância. Passando esse tempo de recesso, as escolas começaram com as aulas gravadas e aulas online, algumas demoraram um pouquinho mais, outras já na primeira semana. No caso da nossa escola, o conteúdo do ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e médio, seguiu o fluxo normalmente. O que quer dizer isso? Os professores foram dando as aulas conforme o planejamento anual. E os alunos foram participando, começaram a participar bem, alguns demoraram um pouquinho mais para entrar no ritmo, mas hoje eu acredito que os alunos estão no ritmo e que o conteúdo continua sendo trabalhado conforme já era previsto. As avaliações aconteceram, as crianças que não atingiram a nota esperada estão fazendo atividades de reforço, estão fazendo acompanhamento, estão fazendo um apoio ao estudo em outros horários. Tem professoras só com aquela criança online, não conseguiu a nota que precisava, não teve um bom desempenho na avaliação, a professora de reforço faz uma videochamada só para aquela criança, trabalha junto com ela. No caso da educação infantil, as linhas ali a serem trabalhadas foram sendo trabalhadas, mas com uma participação menor por todas essas questões que eu já trouxe para você, né? Que os pequenos dependem do adulto, é mais difícil o ensino à distância para eles, até porque a educação infantil é construída por meio do vínculo, é construída por meio da afetividade, do toque, da presença. Então agora a educação infantil está de certa maneira impedida, né? Mas as escolas estão fazendo o que podem. No caso de retenção ou aprovação, na nossa escola, e eu acredito que a maioria delas, não haverá reprovação por decisão da escola. Então, faremos as avaliações, os alunos vão apresentando os seus desempenhos, vão estudando em casa, e quando esse ano de 2020 acabar, inicia-se o calendário de 2021 com o aluno na série seguinte. Qual que vai ser a dificuldade maior? E nós estávamos conversando sobre isso antes de começar aqui, né? É o professor conseguir fazer uma readequação curricular para 2021, para 2022, para 2023. Não sei quanto tempo de reflexo a pandemia ainda vai gerar no desempenho escolar de cada criança, né? Das escolas, de modo geral. Mas no ensino privado, as escolas terão que fazer uma readequação curricular, sim, para atender as crianças que tiveram um desempenho levado a sério, né, as aulas levadas a sério, e as que não tiveram um acompanhamento da família por várias razões, porque a família trabalha o dia inteiro e a criança ficou responsável pelo seu autoaprendizado, né? Então, no retorno às aulas, nós teremos alunos num desempenho excelente, teremos alunos num desempenho mediano, e teremos alunos com um desempenho mais baixo, mais fraco, porque ficaram, digamos assim, por conta de si mesmo.
Então, a reprovação não vai acontecer, mas a readequação curricular vai ter que acontecer de qualquer maneira, principalmente no Fundamental 1 e na educação infantil, que são alunos que dependem mais da família, que dependem mais do pai e da mãe, nesse momento estão trabalhando, que a escola, de certa maneira, sempre deu conta dessas crianças, né, do Fundamental 1 e da educação infantil. O pai deixa a criança na escola e confia que a escola está fazendo a tarefa, e agora essa tarefa foi designada para a família. Então vamos ter que esperar como que esses alunos de educação infantil e de Fundamental 1 retornam para fazer as readequações. Mas não vamos fazer nenhum tipo de reprovação, a menos que o pai escolha. Então, se o pai chegar na escola e a mãe chegar na escola e falar, olha, o meu filho, ele tem 4 anos, eu não consegui acompanhar as aulas remotas que a professora fez, ele está brincando em casa com os irmãos, o desempenho dele não foi bom, ele não me obedece mais, ele não sabe as letrinhas, então eu vou deixar ele no Infantil 4 de novo. Essa vai ser uma opção bem aceita e a criança vai se readequar à nova turminha e logo vai aprender, são pequenos e se adaptam muito rapidamente. Mas por escolha da escola não faremos retenção de aluno. Essa questão da reprovação das crianças no ensino particular, então mais pela opção dos pais mesmo, e no ensino público por conta da falta de atividades entregues e outros requisitos parecidos. De que forma que isso poderá ser trabalhado com a criança a partir dos pais, não só pelos professores, né? De que forma que os pais podem explicar para a criança que quando eles voltarem às aulas, eles podem ou estar sem um amiguinho na turma ou estar em uma turma diferente. É importante os pais, dentro dessa pandemia, a palavra que mais deve se destacar é o bom senso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, se o pai tomou a decisão de que a criança fique naquele ano, naquele período que a criança esteve esse ano, conversar de forma natural com a criança. Por exemplo, você vai chegar na escola, você vai conhecer amiguinhos novos, né? Lembra a professora que você tinha? Porque geralmente continua a mesma professora no mesmo ano, né? Geralmente. Você vai ter outra professora que vai conhecer você. Então, assim, por ser um recomeço, uma nova fase, a criança vai se adaptar. Vai ter a questão emocional de dificultar, por exemplo, se ela vê o coleguinha lá no outro ano e ela ficou retida, né, no ano anterior, pode ser que exista esse impacto, dependendo da forma como é lidada com a situação. A fala dos pais reflete muito nas crianças. Por exemplo, se um pai fala assim, viu? Você não estudou? Agora você vai ter que ficar aqui. Não é dessa forma que se trabalha. Não deve ser tratado como se fosse um castigo. De forma nenhuma. Por quê? Porque isso vai atrapalhar lá no ensino-aprendizagem da criança. Ela pode refazer o ano e ela vai ter as consequências ainda mais disso, né? Então, a gente tem que pensar na questão cognitiva sim, que é importante, que se a criança não tiver uma base e ela for para um outro ano, ela vai ter muita dificuldade de acompanhar uma turma, né? Mas nós temos que pensar na questão emocional. Como que eu estou lidando com essa situação? Né? Qual a minha visão enquanto pai, enquanto mãe, de que meu filho vai para outro ano, que meu filho fique? Então, é preciso trabalhar de uma forma bem consciente e de uma forma com muito senso, assim. Por exemplo, naturalmente, como que acontece a reprovação ou não de uma criança na escola? É feito um conselho ali dos professores, onde eles que acompanharam a criança durante o ano todo vão decidir ali, né, se a criança tem a possibilidade de ir e tudo mais, ou de ficar, né? Claro que as notas dela também vão refletir nisso. E nesse ano, como que seria feito isso? Não tem como acompanhar, né? Então, trabalhar de uma forma tranquila com a criança, conversar com a criança. Diálogo é tudo. E as crianças estão sendo muito resilientes nesse momento, né? Então, sempre estar... Se a criança fez coisas positivas, por exemplo, acordou bem, fez as atividades que tinha para fazer, né? Se comportou bem durante aquele dia, que tem muitas crianças ficando muito rebeldes em casa nesse momento também, que os pais, né? Não aguento mais, não deixo ele que faça o que ele quiser mesmo. Não é o caminho, né? Precisa ter o controle ali. Então, quando a criança está nessa situação, ela precisa ser resiliente. Ela está lidando com essa situação de forma resiliente. Nós estamos lidando de forma resiliente com isso.
né? Então, nós teremos que ressignificar essa volta às aulas. O que é ressignificar? Dar um novo sentido para a volta às aulas. Que a criança não vai encontrar a escola da forma que ela saiu, né? Então, para que não tenha um impacto tão grande na vida dela, essa ressignificação vai ser necessária. E se eu percebo que a criança está muito ansiosa em casa, muitas crianças estão entrando em depressão, inclusive, é necessário procurar a ajuda de um profissional, né? Procura um psicólogo, vai fazer uma terapia neste momento. Tem muitos psicólogos que estão atendendo presencialmente, claro, com todas as restrições necessárias, né? Mas é possível sim o atendimento presencial, alguns atendimentos online também, né? Mas é possível trabalhar isso antes da volta à escola, para evitar esse impacto tão grande, porque não tem como a gente dizer que não vai ter impacto. Impacto vai ter para a família, para a escola, para a criança, mas a gente pode amenizar um pouquinho esses impactos. Você que está nos assistindo com certeza já ouviu falar no Setembro Amarelo, que é a campanha justamente que trabalha a conscientização sobre a saúde mental das pessoas, né? Com as crianças isso também deve ser trabalhado principalmente num momento como esse, que não é só da escola que elas estão longe, dos amiguinhos, da brincadeira no parque, da brincadeira em casa, mas também da própria família, não podem ver os seus avós ou se veem não podem abraçar, tem que haver esse distanciamento. Quais que são os impactos que podem ser percebidos na saúde mental das crianças e quais são os principais sinais que devem ser observados pelos pais para evitar que problemas futuros possam ocorrer? Bom, então vamos partir do princípio das crianças que já tinham uma ansiedade ou uma tendência à depressão, né? Os casos têm piorado sim, né? Por conta do distanciamento social, essa questão de não poder ver os avós ou de quando vê os avós não pode abraçar e tudo mais. Inclusive, muitos avós moram longe da criança, né? Não moram na mesma cidade. Então, até falar para os pais, fazer uma videochamada com os avós, algo que aproxime a criança do ente querido ali. Na escola, e eu inclusive tenho visto muito isso, as professoras, quando têm esse contato direto com a criança, eles gostam muito. Por quê? Porque eles relembram a prof lá da escola, que trabalha com eles e tudo mais. Então, essa interação, essa aproximação, mesmo que de forma digital, né? É importante nesse momento, né? Como que um pai, como que uma mãe identifica se a criança tem apresentado alguns sintomas que antes ela não tinha? Por exemplo, se a criança está ficando muito trancada dentro do quarto, na verdade a criança nem pode ficar muito tempo trancada no quarto, e isso acontece. Os pais não têm noção do que elas têm pesquisado no celular, em vídeos. Gente, pasme, existem vídeos infantis que ensinam a como fazer coisas erradas, sabe? Então, às vezes a criança, ele tá assistindo lá um vídeo bem infantil o vídeo. No meio de tudo aquilo, nas entrelinhas daquele vídeo, existe uma forma que leva a criança para o abismo, literalmente. Tá? Então, eu tenho que perceber, se meu filho, né, se a criança que eu cuido está com dificuldade para se alimentar, por que diminuiu esse apetite? O que está acontecendo com a saúde mental dessa criança? Né? Então, se ela está se isolando, o apetite é importante verificar. Se a criança era bastante alegre, hoje ela já não demonstra mais isso, né? São vários sinais. Então, assim, tudo que foge ao que eu conheço daquela criança é um alerta. E eu preciso investigar, né? Eu sou daquelas que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. E de que forma que os pais devem se relacionar com as escolas nesse momento de pandemia? Porque por mais que o ensino esteja sendo remoto, ainda há essa necessidade de interação e também da presença dos pais na educação das crianças. Mas de que forma fazer isso estando à distância? Então, o diálogo entre a família e a escola, eu considerava que era um diálogo bom. Desde que a pandemia chegou, ele se tornou mesmo o que a literatura vem chamando de impossível não acontecer. Veja bem, os pais, eles tinham a criança presente na escola, a criança levava os fatos, tinha prova física, tinha nota para o pai ler, assinar, não é? Agora está tudo online.
Então, se o pai, a mãe, não tiver o tempo de ligar lá na escola e a escola não tiver o tempo de ligar para o pai, a criança vai ficar esquecida. Eu acho que nesse momento todo mundo evoluiu nesse sentido, sabe? Então, veja, a literatura há anos vem falando sobre a parceria da escola e da família ser efetiva, e a família estava um pouco tímida com relação à escola, de certa maneira acabou terceirizando um pouco o serviço. Nesse momento não, a família e a escola se aproximaram demais. Eu vejo que a criança não liga a câmera, o coordenador liga, o professor liga, olha, a criança não está entrando, eu não sei se ele está ali ou se ele não está, vamos ligar essa câmera, vamos ver o que está acontecendo, olha, as provas não foram mandadas, as atividades não foram realizadas, e o pai também liga para a escola e fala, olha, meu filho está com preguiça, tem alguém aí que pode falar com ele está desmotivado, ele não quer assistir a aula. Com relação aos pequenos, a comunicação tem sido muito bem feita e de uma maneira personalizada. Então, como nós percebemos que cada dia vinha caindo mais a participação das crianças nas aulas coletivas, as professoras começaram a agendar atendimentos individuais para as crianças. Então, liga para o pai, para a mãe e fala, olha, os nossos encontros são segunda, quarta e sexta, mas o teu filho não está conseguindo entrar. Que dia que eu posso ligar? Que horário que é melhor para você? Que eu vou fazer uma aula para ele. Então a mãe fala, se você ligar aqui todo dia, 1h da tarde, nós fazemos todo dia. Então tem professora fazendo 2 vezes na semana, tem professora fazendo 3, tem professora fazendo todo dia, conforme a disponibilidade da família. Então eu acho que essa comunicação entre a família e a escola melhorou muito na pandemia. Os pais se aliaram à escola. É importante dizer para os pais, para as famílias, que a escola não tem interesse nenhum que a criança volte triste, que a criança volte longe dos amigos, que a criança tenha dificuldade de aprendizagem. Pelo contrário, a escola está fazendo o que pode e está esperando muito o retorno das crianças. Nós temos alguns protocolos a seguir relativamente à qualidade sanitária, mas isso não vai fazer com que a criança volte triste para a escola. A rotina vai estar diferente, os professores vão ter outro tipo de conduta, pode ser que os abraços não estejam tão liberados, os parques diários não estejam tão liberados, mas se a criança entender que aos poucos tudo vai tomar seu rumo normalmente, vai ser mais fácil. A escola não está interessada em desfazer amizades, em dividir turmas, em fazer provas difíceis quando as aulas voltarem. A questão do desempenho escolar vai estar em segundo plano no retorno das aulas. E nós vamos querer que os alunos se reencontrem, conversem, vamos priorizar uma saúde emocional em dia, para depois pensarmos no desempenho escolar, nas notas e nos trabalhos relativamente aos estudos mesmo. Tá certo, agradecemos a presença de vocês, muito obrigada. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no portal DC+, e no nosso canal do YouTube. E amanhã no nosso jornal impresso você também pode conferir uma reportagem escrita sobre esse assunto. Até a próxima!